Imagina só, a mulher mais poderosa de uma das maiores civilizações que já existiram. Simplesmente some. Desaparece no auge do seu poder. Pois é, essa é a história da rainha perdida de Amarna, e é um dos maiores, se não o maior enigma do Egito Antigo. E essa pergunta, que parece até simples, nos joga no meio de uma teoria bem radical. Será que a rainha mais famosa do Egito, na verdade, governou como um rei? Para tentar entender isso, a gente vai ter que seguir as pouquíssimas pistas que sobreviveram ao tempo. Ok, mas antes de mergulhar de cabeça nesse desaparecimento, a gente precisa entender o contexto. E olha, que contexto! Estamos falando de uma das épocas mais caóticas da história do Egito, a era da revolução do famoso faraó herege, o Akhenato. A Enciclopédia da História Mundial usa uma palavra forte. Diz que foi uma revolução que convulsionou o país. E, sinceramente, não é nenhum exagero. O Akhenaton não só mudou umas regrinhas, não. Ele pegou milhares de anos de tradição e literalmente virou tudo de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada no tamanho dessa mudança. É preciso ter uma ideia da escala do que ele fez. Pensa só. De um lado, o Egito tradicional. Deuses para todo lado, templos em cada esquina e sacerdotes com um poder absurdo. Do outro, o Egito do Akhenaton. Um deus. Um. Só. Aton, o disco do sol. E o detalhe mais importante, o faraó virou o único intermediário, o único que falava com esse deus. Isso aí não foi só uma reforma religiosa, foi uma jogada de mestre, para concentrar todo o poder nas mãos dele. E ali, do ladinho dele, estava Nefertiti. Só que ela não era só a esposa, de jeito nenhum. Ela era corregente oficial. Nas imagens da época, ela aparece do mesmo tamanho que o faraó, o que era algo, assim, impensável. Era um sinal claríssimo de que eles tinham o mesmo status. Ela fazia coisas que só os reis podiam fazer. Basicamente, o Egito tinha 2 reis no trono ao mesmo tempo. E é justamente por isso que o sumiço dela é tão bizarro. E aí, bem no auge disso tudo, com todo esse poder na mão, Nefertiti, puff, desaparece. Some dos registros como se nunca tivesse existido. É aqui, nesse exato ponto, que o verdadeiro mistério de Amarna começa pra valer. A cronologia dos fatos é, no mínimo, esquisita. Vamos acompanhar juntos. No pico da Revolução, o nome de Nefertiti está em todo canto. Aí o casal real perde uma filha, um momento de crise, claro, e logo em seguida, bam! Por volta do ano 14 do reinado, ela some. Desaparece de todos os registros oficiais. E quem aparece no lugar? 2 figuras super misteriosas como corregentes. Um tempinho depois, o próprio Akhenaton morre. Sabe, é um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam de jeito nenhum. E isso tudo deixa a gente com aquela pergunta que não quer calar há séculos. Afinal de contas, o que aconteceu com a mulher mais poderosa do Egito? É exatamente aqui que entra uma teoria, olha, uma teoria bem ousada, que ganhou muita força em debates na internet. E se o sumiço de Nefertiti e o surgimento de um novo faraó não forem 2 coisas diferentes? E se for a mesma história? A teoria de que a rainha, para se manter no poder, virou rei. Olha só, um usuário no Reddit resumiu a lógica da coisa de um jeito perfeito. Ele escreveu assim: "Eu sinto que Nefertiti era Smenkhare. Ela usou um nome masculino para tentar garantir o trono. E o porquê disso?" Ele continua: "A posição dela era frágil, sem um único herdeiro homem." Faz todo sentido, né? Numa sociedade patriarcal como aquela, mesmo para uma rainha com tanto poder, não ter um filho homem era uma fraqueza que podia custar tudo. Tá, mas como é que essa transformação teria acontecido na prática? A teoria sugere uns passos impressionantes. Primeiro passo, Nefertiti some do mapa com o nome dela. Passo 2, ela reaparece, mas com um novo nome, Neferneferuaten, ainda como corregente. Passo 3, Akhenaton morre e aí ela assume de vez a identidade masculina do faraó Smenkhare para segurar as rédeas do poder. E o checkmate, a jogada final para legitimar tudo isso, ela teria se casado com a própria filha. É, uma manobra política de deixar qualquer um de queixo caído. E o mais interessante é que existem pistas que dão força para essa teoria. A primeira é uma pergunta gigante. Cadê as estátuas e os retratos do tal Smenkhare? Para um faraó, isso é muito estranho. É como imaginar um presidente que não tem nenhuma foto oficial. E a segunda pista está no nome. Tanto Neferneferuaten quanto Smenkhare usavam um nome real bem parecido. Para os egiptólogos, isso é quase como achar a mesma impressão digital em 2 cenas de crime diferentes.
Só que, como em todo um bom mistério que se preze, a história não é tão simples assim. O caso está longe de ser resolvido. Então, vamos dar uma olhada agora nas contra-teorias, nas ideias que batem de frente com tudo isso. E uma das maiores reviravoltas nessa história toda vem de umas tais cartas hititas. Imagina a cena. Uma rainha egípcia que acabou de ficar viúva faz uma coisa absolutamente impensável. Ela escreve para o rei inimigo, para os hititas, e pede um dos filhos dele em casamento para virar o novo faraó do Egito. É o cúmulo do desespero. E a pergunta que não quer calar é: quem era essa rainha? Bom, a gente tem 3 suspeitas principais na mesa. Poderia ter sido a própria Nefertiti, numa última cartada desesperada depois que Akhenaton morreu. A maioria dos especialistas, porém, aposta em Ankhesenamun, a viúva do famoso Tutankhamon, mais que nada porque a cronologia bate melhor. E ainda tem uma terceira possibilidade, a Meritaten. Decifrar quem escreveu essas cartas é basicamente a peça-chave para resolver esse quebra-cabeça. Tudo isso joga a gente de volta para a figura central desse mistério todo, o Smenkhkarê. Afinal, quem era ele? A gente já viu a primeira teoria, que era a Nefertiti disfarçada. Mas tem uma segunda teoria bem mais, digamos, direta. E se o Smenkhkarê fosse, bem, o Smenkhkarê, um homem de carne e osso, talvez um irmão ou filho do Akhenaton? E olha, existem evidências físicas bem concretas que apontam para isso. Primeiro, tem uma múmia bem misteriosa encontrada na tumba KV-55. Testes de DNA indicam que esse cara era filho de Amenhotep III e pai de Tutankhamon. Fazendo as contas, isso faria dele irmão do Akhenaton. Além disso, os registros mostram que ele foi oficialmente casado com a filha mais velha de Akhenaton, a Meritaten. E tem até um relevo que parece mostrar os dois juntos. Então, a teoria de que o Smenkhkarê era um homem real é bem forte, sim. Então, com tantas pistas apontando para lados diferentes, por que esse mistério continua sem solução até hoje? A resposta para isso tem um nome, e é uma prática brutal e assustadoramente eficiente: damnatio memoriae, a condenação da memória. E não era só uma questão de esquecer a pessoa, não. Era um esforço ativo para apagar qualquer vestígio dela da história, como se ela nunca, jamais tivesse existido. E foi exatamente isso que aconteceu com toda a era do Akhenaton. Os faraós que vieram depois, como Horemheb, fizeram uma verdadeira limpeza. Eles literalmente desmontaram a capital, Akhetaten, pedra por pedra. Rasparam os nomes de Akhenaton, de Nefertiti, de Smenkhkarê e até de Tutankhamon dos monumentos. A ideia era apagar essa heresia da história egípcia para sempre. O resultado é que o que sobrou pra gente hoje não é um livro de história, é um quebra-cabeça gigante com 90% das peças faltando. No fim das contas, o período de Amarna é um lembrete impressionante de como a história pode ser frágil. Uma era inteira de revolução, na arte, na religião, no poder, foi deliberadamente enterrada, quase apagada por completo. E o que a gente faz hoje é quase um trabalho de detetive, tentando juntar os cacos, os fragmentos que sobraram para tentar entender o que aconteceu. Então, fica a pergunta: Nefertiti foi uma rainha que virou rei, vítima de um golpe político, ou ela simplesmente desapareceu da história, com os registros intencionalmente destruídos, como uma cena de crime que foi limpa? A verdade sobre a sucessão em Amarna talvez esteja perdida para sempre nas areias do tempo, um mistério eterno.